Amém, glória a Deus. Vamos orar. A irmã Silvia pode chegar. Vamos orar pela nossa irmã. Querido e soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, levando as nossas petições a Ti, Pai, a nosso pensamento. Quero te pedir, meu Deus, favor da tua filha, que o Senhor possa usar o teu vaso, aprove o Senhor a tua vontade nesta manhã através dela, para que venhamos receber a tua palavra, Senhor, e guardar em nossos corações. Assim, desde já, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória. O teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo clama nesta manhã, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Oh, aleluia, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O nome dEle é maior do que tudo, do que todos. Ele está sobre toda a adversidade, sobre qualquer situação ou aflição que esteja o teu coração nesta manhã. Eu quero dizer que Ele é maior. Oh, aleluia, Ele é o poderoso, é o Shaddai, Ele é o Adonai, Ele é o Jeová que cura, e Ele está aqui nesta manhã, louvado seja Deus, para se manifestar para mim e para você. É com essa convicção, aleluia, que eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem com a doce paz do Senhor Jesus. E que privilégio para nós, louvado seja Deus, poder declarar, aleluia, com os nossos lábios que Ele é santo, sim, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa e Ele tem resposta, dei calabaçou para a minha e para a tua vida nesta manhã, porque Deus não reúne o seu povo em vão, Ele não despede o seu povo da mesma maneira. É esse Deus que eu e você serve, aleluia. É esse Deus que nos trouxe nesta manhã, aleluia, com os nossos próprios pés. Ei, que privilégio, que maravilha, 2026 eu e você adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. Por quê? Porque o laço quebrou e nós escapamos. Bendito é o nome do Senhor. É esse Deus, aleluia, que enviou o seu Filho, aleluia, e nos deu o seu Espírito Santo, que clama nesta manhã, Abba, Pai, que em meio aos clamores que já foi feito, intercedeu por nós, com gemidos inexprimíveis. Foi o Espírito Santo que fez eu e você sentir a dor de alguém, aleluia, e clamar nesta manhã, crendo que Ele é o Deus que pode fazer o impossível e até ressuscitar, como já foi pregado neste lugar. Eu quero glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Maria José.
Aleluia, pastora deste lugar, nossa irmã Mariene. Glória a Jesus. Nossa irmã Ilza. A nossa irmã também ali, Celina, né? Jocelina, glória a Deus. E tem também ali a nossa irmã Valdete, louvado seja Deus. As irmãs que estão aqui nesta manhã, aleluia, intercedendo, clamando e aguardando a providência de Deus. Quero louvar a Deus pelas intercessoras, já vieram aqui, já clamaram ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da senhora, cada uma das irmãs que veio nesta manhã, que se desprendeu. Já foi dito aqui, é necessário a gente se desprender para que a gente possa verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. E nesta manhã nós temos uma grande responsabilidade. Absorver aquilo que o Senhor está dispensando para as nossas vidas nesta manhã. Através de clamor, através da palavra que já foi lida e ministrada, através de um pedido de oração, através de um coração que se abriu aqui, declarou a sua situação, mas declarou porque crê que Deus pode ainda fazer o impossível. Eu quero louvar a Deus pela vida de todas. Conheço muitas irmãs, não vou citar nome, né? As irmãs já nos ensinou dessa forma, porque às vezes a gente esquece de alguém, mas eu louvo a Deus pela vida de todas. E nesta manhã vamos estar meditando em uma palavra que tem ardido em meu coração desde o final de 2025. Salmo 126, uma palavra muito conhecida. Glória a Jesus. Os salmos nós já sabemos que são cânticos escritos, inspirados por Deus, onde alguns homens, como Davi, Salomão, escreveu em momentos, sim, alguns momentos de angústia, alguns momentos de desespero, mas também em momentos de gratidão, de ação de graça. Muitas palavras em salmos alegra e renova as nossas forças. E o Salmo 126 não é diferente. Nos diz a palavra do Senhor: quando o Senhor Deus trouxe de volta do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz-nos regressar novamente como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas voltarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará trazendo os seus feixes. Um contraste, né? Louvado seja Deus. Se você está semeando com lágrimas, se tem sido difícil, se tem sido estreito e se tem sido apertado, a palavra está garantindo para nós nesta manhã. Isso não está apontando para um fim de derrota, não. Isso não está apontando para um fim de tristeza, não. Mas está apontando para um retorno com alegria, com expectativa, com esperança. E essa palavra, irmãos, alegra o nosso coração. Eu não sei qual tem sido o teu processo, o teu vale, o teu momento, a tua dificuldade. Eu não sei como tem sido as tuas noites, mas a palavra nos assegura que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo foi escrito por alguém provavelmente que esteve lá no cativeiro. Um salmo pós-cativeiro, onde ele vai declarar a bondade do Senhor. E vai nos mostrar que ele está dizendo que quando o Senhor trouxe do cativeiro, eles estavam como quem sonham. E quando a gente sonha, que a gente acorda, a gente fica ali espantado, porque a gente sabe que o sonho não é uma realidade. O sonho é algo que pode acontecer, mas aparentemente ele é impossível. E eles estavam dizendo: olha, foi como um sonho. Porque, irmãos, quando o Senhor lhe permite que a Babilônia entre lá em Jerusalém, e ele vai falar através do profeta Jeremias e por profetas muitas das vezes, ele disse: olha, porque se vocês se voltaram para outros deuses, porque vocês deixaram de guardar a minha palavra, eu certamente vou enviar a Babilônia por 70 anos e vou fazer vocês ficarem cativos. Às vezes o Senhor vai permitir, sim, processos na nossa vida, mas certamente há um propósito, porque o Senhor ele tem propósito na nossa vida de nos restaurar e nos trazer para mais perto, e ele vir realizar aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Jerusalém precisava ser preparado, porque o que o Senhor ia entregar em suas mãos era grandioso. Ele ia entregar o seu próprio filho, mas isso só seria feito na plenitude dos tempos, quando tudo estivesse preparado.
E para preparar Jerusalém foi necessário passar por um processo de 70 anos. E os historiadores vão dizer, minhas irmãs, que quando Jerusalém entra no processo do cativeiro, quando a Babilônia invade Jerusalém, o negócio foi triste. Alguns dizem que algumas crianças eram arrancadas das suas mães e lançadas contra a parede. E os que ficaram em Jerusalém, ficou tão difícil, não havia alimento, que elas comiam os seus próprios filhos. Foi tão difícil e tão terrível, que parecia que aquilo ali nunca mais poderia poderia retornar. Então, quando o Senhor ele cumpre sua palavra, porque ele vai dizer também a Jeremias, olha, Jeremias diz para ele, para não perder a esperança, não, por quê? Porque quando passar os 70 anos, certamente eu vou visitar a Babilônia e eu vou trazer vocês de volta, por quê? Porque eu sei, independente da situação que eu e você passa, através dessa palavra o Senhor está dizendo, olha, eu tenho planos de bem e não de mal, para vos dar aquilo que vocês estão aguardando. O Senhor trabalha dentro da minha fé. Ele trabalha conforme a minha expectativa. Eu não posso desanimar. Eu não posso desistir. Eu preciso continuar aguardando a promessa. Ele disse, olha, Jeremias diz para ele, para não desistir não. Enquanto eles estão lá, constrói casa, trabalha, mas continua orando para que eles tenham paz. Por quê? Porque eu tenho paz que excede todo entendimento. O tempo passa, o Senhor ele vai cumprir a promessa. E eles estão dizendo aqui, olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Não era apenas riso, mas eles estavam louvando ao Senhor. E nós podemos sim louvar a Deus, não apenas com uma vida estagnada, inércia, da mesma maneira, mas louvando ao Senhor com a nossa vida, os nossos atos, os nossos feitos, as nossas obras. Foi muito bem falado aqui pela nossa irmã Mariene. A gente pode sim servir ao Senhor com excelência. A gente pode entregar o melhor para o Senhor. Eu encontro muita gente dizendo que o Senhor chamou para ficar sentado no banco. Algumas pessoas dizem, Silvia, o Senhor me chamou só para dar glória. Peraí, o Senhor nos chamou também para dar frutos. E frutos, aleluia, de arrependimento. Porque às vezes a gente se conforma e permanecer da mesma forma. Mas o Senhor está dizendo, ei filha, eu tenho algo melhor. E já foi dito aqui, ei, desce a casa do oleiro. Porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E sabe o que é ouvir? É ouvir e praticar. Porque a palavra ela nos impacta, ela deixa a gente impactado. E a palavra nos traz uma responsabilidade, um compromisso de fazer aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Eles estão rindo agora, irmã, mas estava estreito. E no Salmo 137 a gente caminha um pouquinho e vai dizer que eles estavam sentados junto aos rios da Babilônia quando eles estavam lá. E eles choravam, e eles sentiam saudade de Sião, e eles penduravam as suas harpas. Irmão, isso aqui é doloroso. Eles penduravam as harpas nos salgueiros, porque não havia força para cantar, não havia força para se alegrar, não. Mas tinha uma coisa, eles tinham saudade de Sião. Nós servimos um Deus que sonda o coração. Ele conhece quando ainda nenhuma palavra há na nossa boca. Não tinha palavra para cantar, não tinha força. Sabe por quê? Os inimigos apertavam, os inimigos humilhavam, os inimigos zombavam e diziam, agora cante uma canção a Sião. E eles não tinham condição de entoar louvores a Deus. Deixa eu te dizer, o Senhor conhece o teu estado, a tua fraqueza, mas Ele diz, filha, eu te fortaleço, porque a minha graça, ela te basta. Mas é necessário ansiar, aleluia, por este renovo. A irmã disse aqui nesta manhã, eu peço a Deus todos os dias para dar força, para dar graça, para dar renovo, para dar alegria, para que a gente possa fazer a obra do Senhor com expectativa, esperando em algo que é muito maior, que Paulo vai dizer, olha, os olhos não viu, o ouvido não ouviu, ei, não chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para a minha e para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra para você que nos ouve, você que está longe, você que não está em Camaçari, ei, Ele tem planos para você, Ele tem plano de paz. Eu não sei onde você está nesse momento, qual é a tua situação, o teu processo, mas receba nesta manhã, receba refrigério, receba paz, receba força do Espírito Santo. Os inimigos de Israel oprimiam e apertavam e zombavam. Eles sabiam que era um povo que gostava de cantar.
E é assim que o nosso adversário faz conosco. Às vezes nos apertam e perguntam: cadê o seu Deus? Cante agora uma canção. Mas que bom que o nosso Deus esquadrinha. Ele conhece o pensamento e a intenção do coração. E o povo retorna, louvado seja Deus. O povo volta a Jerusalém. E tem uma coisa, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que entre as nações que estavam lá apertando, zombando de Israel, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a este. Ei, às vezes vai ser os de fora, às vezes vai ser alguém que não te conhece, que vai olhar para você no momento de dor, e vai olhar para você e vai reconhecer que Deus é na sua vida. Às vezes eu e você andando, às vezes eu e você no mercado, na praça, e alguém chega e pergunta: você é crente, não é? Você tem Deus na sua vida, dá para perceber que tem algo diferente acontecendo na sua vida. E como foi com Israel, irmãos, não será diferente comigo e com você. Ei, aquilo que parece que é o fim, aquilo que parece que vai ser motivo de vergonha, Deus tem poder para virar. Ei, Ele tem poder para mudar o cenário, a circunstância. E alguém vai dizer verdadeiramente: Deus agiu, Deus entrou com providência na vida dela, na vida dele, porque o nome dele é maior. O nome dele é mais alto. O nome dele tem poder. O nome dele é maravilhoso. É conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. As nações precisavam reconhecer. O Senhor causou um grande reboliço. Só que tem um detalhe, irmãos. Ele está dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. Mas nós sabemos que Deus levanta um rei por nome Ciro, um homem por nome Ciro. E ele dá uma orientação a Ciro, e Ciro reconhece e entende. Ele vai dizer: olha, o Deus que me entregou as nações. Ciro está dizendo: o poder não é meu, não é da minha carne, não é da minha força, não é do meu braço. E quando ele faz isso, ele está exaltando o nome do Senhor. Ele disse: olha, o Deus que me entregou as nações, ele falou comigo: eu vou liberar um decreto, e todo aquele que toma o nome do Senhor retorne para a sua cidade, reconstrua um templo e adore aquele que tem o poder sobre todas as nações. E agora as nações estão dizendo: olha, foi Ciro. Não. E quantas das vezes a gente deixa de glorificar a Deus e glorifica alguém? Não é que o Senhor não use homens, não, Ele usa. Já foi dito aqui nesta manhã. E nós somos instrumento na mão do Senhor. E precisamos ser vaso de honra também na mão do Senhor. E precisamos também ser vaso novo na mão do Senhor. Mas a gente precisa entender que tudo vem do alto. Se o Senhor não fizer, se Ele não der a palavra, se Ele não der o comando, se Ele não determinar, porque dele é o querer e dele é o efetuar, segundo a sua boa vontade que opera em nós. E eles estão dizendo: não foi Ciro. As nações estão reconhecendo que foi coisa muito grande, não era coisa de homem, não. E tem coisa, irmãos, que só uma intervenção divina para mudar o quadro, mudar a situação. Não foi Ciro. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E Israel vai declarar: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós temos motivo de estar alegres. Como não pensar quando também o Senhor nos retirou do nosso cativeiro? Nós estávamos nos lagos horrível, num charco de lodo. Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Ele firmou os nossos passos, e Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor a Deus. As nações verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Ele também fez uma grande obra em nós. Ele sabe de onde Ele me arrancou, e Ele também sabe de onde Ele te tirou. E certamente, irmão, para tirar eu e você de onde Ele tirou, foi com braço forte. Só o Senhor teria autoridade e poder para nos arrancar de onde Ele nos arrancou. E eu também sou fruto deste lugar, louvado seja Deus. A minha mãe, as irmãs aqui, a maioria conhecem. E eu estive com minha mãe domingo, e ela sempre pergunta pelas irmãs, como é que estão as irmãs lá. Não é do tempo da nossa irmã Maria José. E a minha mãe vinha e a minha mãe orava. E às vezes eu visitava a igreja. Irmãos, e creia, quando o ímpio ele visita a igreja, ele entende que há um poder, que ele teme, ele fica com vergonha, ele tem medo.
O ímpio tem medo. E quando ele vem, o ímpio, ele coloca, pode observar, a maioria deles coloca a melhor roupa. A mais composta, eles temem. Ele entende que há um Deus, há algo operando dentro da igreja. E eu sempre vinha visitar. Normalmente, com o temor e de cabeça baixa. Mas no dia, irmãos, que Deus falou comigo na minha casa, por alguns dias, ele vai lá, ele revela qual é o pecado, o Espírito Santo. Primeiro ele revela, ó filha, aqui, ó. Aqui. A consequência é essa. E só eu posso te livrar. E quando eu entrei aqui, vim para a igreja. Irmãos, quando eu sentei aqui, as senhoras cantavam um hino. Elas cantavam Elohim, El Shaddai, Adonai. Irmãos, pense, meu olho fechou. Eu senti uma força me segurando, que eu não saía daqui se eu não aceitasse Jesus. E o culto todo, meu olho fechou. Havia uma dimensão espiritual tão poderosa. E a gente precisa buscar novamente esse poder, esse renovo, essa dimensão, para que o ímpio entre e entenda que há um Deus governante, poderoso, que domina todas as coisas e que ele precisa se render a esse Deus. E quando eu abri meu olho, meu esposo tinha vindo comigo, ele foi o primeiro a vir, nós viemos aqui e graças a Deus renovamos a aliança neste lugar. E que bênção é este lugar. Louvado seja Deus. E, irmãos, é interessante que o salmista agora olhando para o passado de gratidão e dizendo, olha, quando a gente lembra, a nossa boca se enche de riso porque era como um sonho quando a gente retorna, mas ele não se conforma não, e ele fala com o Senhor agora de outra forma. Ele vai dizer, Senhor, faz regressar novamente. Senhor, restaura novamente. Ele está dizendo, olha, Senhor, a gente precisa realmente da tua presença. Porque quando eles retornam, irmão, não está tudo pronto, não. Quando eles retornam, Israel está debaixo de escombros. Israel está distraído, está destruído. E eles não se conformam com aquela situação. O salmista não se conforma, porque Paulo vai nos dizer também em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É necessário buscar isso. É necessário buscar essa não conformidade, que muitas das vezes a gente permanece da mesma maneira. A gente entra e sai e tudo permanece do mesmo jeito. Mas o ano de 2026 se apresenta para nós como um ano de expectativa para que a gente possa fazer e entregar o melhor para o nosso Senhor. Às vezes a gente começa lendo a Bíblia no início do ano, quando vai chegando, daqui a pouco a gente relaxa, não lê mais, devocional foi para lá, a gente abandona tudo. A gente deixa a hora nona, a gente deixa de parar à tarde em casa para tirar um momento de oração. Mas o Senhor está dizendo, filha, não se conforma com essa situação. Retorna a tua leitura diária, retorna a leitura da Bíblia. Irmãos, quando a gente recomeça novamente a ler Gênesis, parece que é tudo novo e o Senhor vai renovando e mostrando, olha filha, foi assim que eu fiz. Foi assim no princípio, aleluia. Quando ele forma o homem, quando ele vai fazendo todas as coisas, a gente precisa novamente se voltar para a palavra de Deus. A gente precisa querer ouvir Deus falar, mas não só na igreja. Às vezes a gente se acostuma com isso. Pega a Bíblia e só abre na igreja. E deixa de meditar em casa para ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor. E chegar aqui e ter algo para entregar também e compartilhar com os nossos irmãos. Faz-nos regressar novamente, Senhor. Eu não me conformo com esta situação. E é interessante, irmãos, enquanto isso, o salmista está aqui clamando ao Senhor por um renovo, por uma mudança. Tem alguém lá que está lá no palácio em Suzã, de certa forma, numa posição boa, confortável. Neemias está lá. Mas quando ele recebe notícia de alguém, e ele pergunta, como estão os meus irmãos que retornaram do cativeiro? E a notícia não é boa. Quando Neemias ouve, olha, estão lá em total miséria. Os muros destruídos. Não estão entregando um culto ao Senhor como deveriam. Estão lá sofrendo em humilhação, a perseguição política, religiosa. E Neemias senta. Ao ouvir aquela palavra, Neemias não se conforma. Neemias senta, Neemias chora, Neemias ora, Neemias lamenta, Neemias jejua, Neemias clama. E Neemias faz uma oração ao Senhor. E como é que nós temos reagido diante de algumas notícias que chegam para nós? Será que temos nos conformado? Será que temos achado normal, comum? Ou verdadeiramente isso tem trazido angústia a ponto de eu chorar e lamentar e sentar e jejuar por alguém? Quando eu às vezes estou bem. Mas é necessário nós sentirmos a dor um do outro. A ponto de verdadeiramente, irmãos, não é fácil. Você abrir um jejum por outra pessoa. É muito mais fácil eu abrir jejum por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Mas não é fácil. Quando eu sei que o filho de alguém está afastado. Quando eu sei que alguém está enfermo, está doente.
Não é fácil eu parar hoje, não. Hoje eu não vou jejuar pela minha casa. Hoje eu quero jejuar pela vida da nossa irmã Bela, pela filha, pela neta. Darabaçu de canto. Eu ouvi hoje. A nossa irmã Bela está em aflição. Ela está preocupada. Eu preciso me solidarizar. Não apenas com palavras, mas eu preciso ter uma atitude para que eu seja verdadeiramente instrumento na mão de Deus. E pedir conta num trabalho não é fácil, irmãos, a gente sabe disso. Neemias serve muito bem ao rei, copeiro do rei, prova a bebida do rei, a comida do rei. Mas quando o Senhor quer, ninguém pode impedir, porque dele é o querer e o efetuar. E a Bíblia diz que em um determinado dia, quando Neemias chega ali diante do rei, o rei percebe uma tristeza. Eu tenho certeza, irmãos, foram 4 meses de choro, de jejum, de lamento. 4 meses. Neemias provavelmente lavava o seu rosto, como o Senhor vai nos ensinar. Ninguém precisa saber, mas o Deus que manifesta todas as coisas, Ele vai revelar. E quando o rei percebe, aleluia, Deus vai fazer uma boa obra. Porque Neemias vai dizer, olha, a mão do Senhor está sobre mim. E com sabedoria, aleluia, Neemias se direciona ao rei. Ele pede carta, ele pede recurso. E tudo lhe é entregue à sua mão. Por quê? Porque a obra não é nossa. A obra é dele, aleluia. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar. Ele está dizendo, olha filho, é o teu recurso espiritual. Filho, é o teu recurso material, aleluia. Ei, ele está dizendo, eu tenho providência, eu posso abrir, eu posso fechar, eu posso tirar barreira, eu posso tirar impedimento. Ei, ele está dizendo, eu posso fazer nova todas as coisas. Eu acho isso lindo, louvado seja Deus. Porque quando Neemias ele chega a Jerusalém, Neemias não vai ouvir bochicho, não. Neemias não vai ouvir conversa, não. Neemias não vai chamar ninguém para dizer como é isso, alguém trabalhou, alguém fez. Não. A Bíblia diz que Neemias à noite se levanta, faz uma vistoria. Ele está pedindo direção a Deus, ele passa pelo muro, ele olha onde está as brechas, onde precisa de reparo, ele faz uma análise e agora ele senta com os anciãos. E ele vai declarar como ele chegou ali. Ele vai declarar como o Senhor fez, como o Senhor moveu o coração do rei, como o Senhor lhe entregou recurso, como o Senhor lhe entregou carta. E com sabedoria ele vai dizer aos anciãos, uma cidade sem muro é uma cidade vergonhosa. Nós vamos continuar dessa maneira ou vamos nos levantar? Nós vamos continuar dessa maneira, permitindo o inimigo zombar de nós, nos humilharmos, ou vamos nos levantar? Porque Deus fez assim, Deus fez assim, Deus fez assim. E aquele povo vai entender que a boa mão do Senhor está sobre Neemias. E eles declaram, vamos nos levantar, vamos trabalhar, vamos edificar. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. E quando Neemias ele começa a trabalhar com o povo, o Senhor dando toda a estratégia, a perseguição continua, a opressão continua, os inimigos estão ali zombando, Tobias e Sambalate se levantam, mas Neemias ele tem uma palavra, ele coloca o povo para trabalhar, ele dá a ferramenta, em uma mão o instrumento, numa mão a espada, independente do que eu e você faça, independente da ocupação que eu e você tenha, independente da porta de emprego, o curso que ele abra para nós, não podemos deixar a nossa espada de lado jamais. Nós devemos usar o recurso que ele entrega para as nossas vidas, mas a nossa espada, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é penetrante, eu e você jamais pode abandonar. E Neemias coloca o povo em lugares estratégicos para a reconstrução dos muros. E ele vai declarar, olha, não temas. Lembra do nosso Deus que ele é temível e terrível na guerra. Apenas lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos. Porque certamente o Senhor nos dará a vitória. O povo estava dizendo, Neemias tem muito entulho, não há para como continuar. E às vezes eu e você fala dessa forma. São muitos problemas, são muitas lutas, são muitas provações, mas deixa eu te dizer, ai de nós se não fossem elas, ai de nós se não fossem os apertos que nos levam para mais perto de Deus. E na direção de Deus, na estratégia de Deus, irmãos, Neemias juntamente com todo o povo, porque ninguém trabalha só. 52 dias, uma grande muralha vai ser reconstruída, reerguida, e aquela cidade volta a ter respeito.
dos povos. E novamente os inimigos vão reconhecer: essa obra não é de homens. Um muro nessa estrutura, reconstruído em apenas 52 dias, não é obra de homens, mas é obra de Deus. O povo reconhece mais uma vez que Deus estava no controle, que Deus estava no comando daquela obra, e não é diferente na minha, na tua vida. Quem está realizando é o nosso Senhor. É Ele que está cumprindo com a sua vontade, com os seus propósitos sobre a minha e a tua vida. E alguém vai dizer: verdadeiramente ela permanece de pé, porque Deus estava com ela, Deus estava com ele, a mão do Senhor estava sobre mim, está sobre você. Essa obra não é de homens. Irmãos, isso que a gente faz, servir ao Senhor, não é coisa de homem, isso é coisa para Deus, é coisa de Deus, porque dele é o querer, dele é o efetuar. Ele nos chama, ele garante, ele se responsabiliza pela minha e pela tua vida. Não é fácil ser instrumento, não é fácil ser vaso na mão de Deus. Nós sabemos que Jeremias tinha um recado, era verdade, mas muitos duvidavam a todo momento. E o Senhor cumpriu a palavra para mostrar que Ele é Deus na vida de Jeremias. E Ele também quer mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E Ele vai finalizar o salmo. Ele sai do passado de vitória, de riso, de alegria. Ele vai para um presente de súplica, de oração, de clamor. Ele pede por restauração e agora ele vai para um futuro de expectativa. Ele está dizendo: olha, se você está semeando em lágrimas, você certamente vai voltar com alegria. Eu tenho uma notícia boa para mim e para a sua vida nesta manhã. Se tem provação, aleluia. Se tem processo, se tem vale, é porque tem monte. Ei, se tem luta, se tem momento difícil, é porque tem vitória para a minha e para a sua vida. Não é fácil, irmãos. Quem quer ter um filho longe do Senhor? Quem quer ter um neto longe, uma neta longe do Senhor? Ninguém. A gente cria os nossos filhos quando a gente aprende o caminho para servir ao Senhor. Mas às vezes eles olham para fora, para o mundo, e querem provar do mundo. Mas a gente sabe que o mundo deixa muitas marcas. E alguns até que têm tentado retornar, retornam. Mas são tantas feridas que não se permitem ser sarados, que alguns até retornam e depois retrocedem. O meu menino também tem 15 anos. Nasceu na presença de Deus, mas quando ele chegou com 14 anos, ele disse que ele não queria ir, que ele nunca gostou de estar na igreja, depois que ele se entendeu como gente. E disse, irmã Maria José, que só gostava quando ele era criança, porque ele não entendia as coisas. Ele disse bem assim. Então, ainda no princípio, ainda tentei, levei, obrigado, mas depois eu entendi que foi até ali que eu podia fazer. Agora é orar para que o Senhor convença ele, do pecado, da justiça, do juízo. Irmãos, quando uma mente se fecha para o Senhor, quando a gente convive ali, é algo realmente que é só oração. Nem para conversar às vezes, não vai. A pessoa se fecha de uma forma que ela não quer nem ouvir a própria mãe falar que Deus é o Deus que é digno de honra. Meu filho rejeita totalmente Deus. Mas nessa expectativa, nessa esperança, eu tenho orado e clamado ao Senhor. Ele fecha a porta do quarto e pede para eu não entrar para orar por ele. Eu chego na porta do quarto, coloco a mão e tenho orado dessa forma, irmãs. E eu sei que Deus vai trazer. Agora, o que é que a gente teme são as marcas do mundo. São marcas terríveis que o mundo ele quer colocar. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus que trouxe Israel do cativeiro de 70 anos. Colocou um riso, colocou um novo cântico. É o mesmo Deus que visita a nossa parentela nesta manhã. Visita quem precisa ser visitado. Quebra a algema, quebra a corrente, quebra a barreira nesta manhã, porque Ele tem poder para alcançar. Porque para isso Ele veio, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar, para salvar aquele que está cativo, oprimido pelo pecado. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, rogando a oração às irmãs, pelo meu filho, a minha família, E nós também vamos estar orando um pelos outros. E eu quero pedir, irmãs, em nome de Jesus, o Senhor está me constrangendo, tire um dia e apresente, faça um jejum pelos jovens,
pelos adolescentes que estão afastados. Apresente filho, neto, neta, filha da irmã Bela, não sei exatamente, para que o Senhor venha fazer uma grande obra. E esse leito, dei calabaçou, que se encontra, essa enfermidade, como a senhora própria falou com seus lábios, é porque o Senhor vai trabalhar através dela. Às vezes é através da dor, da enfermidade, da dificuldade que o Senhor trabalha. Então não perca a sua fé, minha irmã. Não perca a sua esperança. Medita nessa palavra dia e de noite, porque através da tua vida Deus vai alimentar pessoas por meio da palavra que sai dos teus lábios. Então não aceite o inimigo querer te oprimir, te calar. Mas quando vier, venha de posse de uma palavra, porque o Senhor quer te usar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.